Gente, uma boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, 27 de maio de 2015, são 23 horas e 9 minutos. Gente, começa aqui com um plantão trovoado do tempo a falar sobre as condições meteorológicas para os próximos dias. Qual é a tendência que a gente vai ter para os próximos dias em relação às condições do tempo meteorológicas e também como que vão ficar as temperaturas. A gente está com uma situação atual que é o seguinte: a gente vê aqui na tela aqui à esquerda, tá, uma formação de uma frente fria, tá, com um ciclone extratropical. Reparem que nessa imagem aqui de satélite, essa frente fria ela começa a se deslocar em direção ao estado de São Paulo. Então, com esse deslocamento para o estado de São Paulo, amanhã aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente vai começar a ter uma situação de pré-frontal. O que significa isso? Pré-aproximação, ou seja, aproximação de uma frente fria. Quando acontece uma aproximação de uma frente fria, a gente tem naturalmente uma queda da pressão. Essa pressão atmosférica, quando ela tende a cair, significa que favorece a entrada dessa frente fria, como se você estivesse batendo na porta pedindo para entrar. E nesse caso é o que vai acontecer. A frente fria vai chegar aqui no estado, vai bater, vai pedir posso entrar, e aí a porta aberta, ela vai conseguir entrar. Sendo que, conforme vocês estão vendo, o deslocamento aqui começa a ser um pouco mais intenso, tá? Ou seja, um pouco mais rápido, intenso e rápido. Reparem que essa frente ela se afasta um pouco aqui do Rio Grande do Sul. Aqui vocês veem aqui nessa borda aqui no sul do Rio Grande do Sul, ou seja, no extremo sul, aqui uma vírgulazinha, tá? Ou seja, um espiralzinho que vai se afastando lentamente em direção a sudeste do Rio Grande do Sul. Isso é o que? É o ciclone extratropical que se formou no sul, ou seja, no sul do Rio Grande do Sul, causando muita chuva, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e começa a fazer chuva também no Paraná, mas na área litorânea, tá? Na parte mais ao centro, ou seja, noroeste, parte central dos estados, do Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, nós não tivemos assim tanta chuva como o que aconteceu aqui mais ao litoral aqui das regiões de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A tendência é que com o afastamento aqui desse ciclone extratropical, ou seja, que vai se afastando aqui para o mar, mas esse afastamento quer dizer que vai perder força, vai ter essa intensificação desse ciclone, causando ainda muito vento aqui e condições de chuvas moderadas a forte intensidade ao largo litoral da região sul. E com esse afastamento dessa frente fria do ciclone vem uma massa de ar polar até de moderada a forte intensidade. O que vai acontecer a partir de amanhã aqui no Rio de Janeiro? Com a frente fria ela avançando, a gente a partir da tarde, tá? Assim, no meio da tarde, a partir de meio-dia, 1 hora da tarde, a gente começa a ter uma situação de mudança no tempo. E essa mudança, como ela começa a ter rápido, a gente pode ter rajadas de vento que podem atingir aí seus 60 a 70 km por hora. Então, uma condição que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, quem estiver na rua pode ser pego até desprevenido em relação a essa situação. Eu estou deixando aqui rolar aqui um outro mapa aqui nessa parte aqui à direita aqui da tela, para a gente ver aqui uma outra situação. Tá deixando aqui a situação da pressão atmosférica e vou deixar aqui em relação como que iríamos ter em relação ao que a questão dos ventos, tá? Ou seja, de temperatura em si. Deixa eu só botar o mapa aqui para funcionar aqui novamente, que a gente vai ter aqui como vai ficar o vento em superfície. Então a gente começa a ter, você repara aqui que a gente está tendo aqui no momento aqui essa situação aqui de intensificação do ciclone extratropical, tá? Amanhã a gente vai ter essa intensificação e o mar vai ficar agitado aqui na região sul. E com esse agitamento aqui no sul do país, vai se gerar um swell. O swell é quando nós temos ondas numa certa localidade. Essas ondas elas ficam com amplitude muito elevada e elas se propagam a longas distâncias, ou seja, do sul
essa corrente aqui de sul, vocês começam a ver aqui, o mar começa a se agitar, então essa onda mais alta, de amplitude muito mais elevada, começa a ir em direção aqui à região sudeste. Então, o mar no final de semana aqui na região sudeste, ou seja, no Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente aqui no Rio, deve ter ondas entre 2 até 2,5 metros. Então as pessoas que vão se aventurar aí em relação à praia, querer curtir a onda, digo até surfistas, mas também pessoas de uma forma geral, tomar muito cuidado que a gente começa a ter essa agitação no mar a partir de sexta-feira, tá? Então sexta-feira a gente começa a ter essa agitação no mar e com certeza as pessoas comuns não vão curtir a praia, porque além do mar agitado a gente vai ter essa mudança de tempo. Então na sexta-feira, tá, a gente tem aí esse mar agitado com essa condição de tempo que vai piorar. Então, voltando ao assunto de quinta-feira, a gente tem essa aproximação dessa frente fria, tá? Começamos a ter aí, lá para o finalzinho da tarde, princípio da noite, um tempo assim mais fechado, e a gente, pelo que eu visualizei aqui no mapa aqui, a gente começa a ter uma situação de chuva, tá? Uma situação aqui de chuva em relação, deixa eu só voltar aqui, chuva para as próximas 24 horas, tá? A gente começa a ter uma situação de chuva um pouco mais delicada a partir da noite. Entre 10 da noite até a madrugada, ou seja, entre quinta e sexta-feira, a gente começa a ter uma situação de perigo em relação ao tempo, tá? O que quer dizer? A gente pode ter algumas pancadas de chuva que podem ser de forte intensidade, então pode ter vento e pode ter chuva. Então, a situação assim de um pouco assim de atenção, tá? Para amanhã no Rio de Janeiro, entre meio da noite, mais final da noite e a madrugada de sexta-feira. A sexta-feira vai ter o tempo bem mais fechado, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, e a temperatura deve cair muito, tá? A gente deve atingir na manhã, quinta-feira, a temperatura em torno de mais ou menos 33 a 34 graus, e na sexta-feira a gente deve ter uma situação de temperatura que não deve passar aí a marca dos seus 25, 26 graus. Então, quem puder ir na sexta-feira já pode levar aí uma roupa, assim, um casaquinho, tá? Uma roupa um pouco mais grossa, que a gente deve ter uma situação de queda na temperatura, tá? E no sábado tem aí uma situação de um tempo até um período de melhoria, mas aquela sensação como o vento vai bater um pouco assim mais do oceano para o continente, a gente vai ter aquela sensação do vento um pouco mais frio devido a essa entrada dessa massa de ar polar. Então, para o final de semana, a gente tem uma situação de frio, tá? A sensação de frio, temperatura aí no final de semana deve estar atingindo aí os seus 24 graus, tá? Pelo menos no sábado, 20, 24, 25 graus. Domingo até a gente pode ter uma melhoria no tempo mais significativa, o sol até aparecer, temperatura atingir os seus 27 graus, mas para as madrugadas e manhãs e noites do final de semana, entre sexta até mesmo domingo, a gente vai ter temperaturas realmente amenas para o Rio de Janeiro. E até com possibilidade, por que não, entre domingo até a próxima terça-feira, no dia 2 de junho, até a condição para que nós tenhamos aí recorde de temperatura mínima no Rio de Janeiro. Não descartaria também um recorde de temperatura máxima, que pode ser que consigamos isso não na sexta-feira, mas eu acho que no sábado a gente pode conseguir devido ao vento do oceano para o continente, não pela chuva, mas também pela entrada dessa massa de ar mais frio, tá bom? Como vai ser uma situação assim de cuidado, e como eu deixo o plantão Trovado ao Tempo a cada 3 ou 4 dias, eu vou fazer um novo plantão Trovado ao Tempo, possivelmente na sexta-feira à noite. Se eu não conseguir na sexta-feira à noite, com certeza no sábado, aí na parte da manhã, devo estar aí com um plantão Trovado ao Tempo. Tá certo? Mas com certeza no Facebook vou botar aí algum alerta em forma de mensagem para a galera. Então, gente, eu desejo vocês aí, tá? Aí uma boa noite, tá? Uma boa quinta-feira. A gente se vê aí na próxima sexta-feira. E vem os alertas aí que a gente vai realmente ter que tomar um pouco de cuidado quanto à situação dessa mudança de tempo, possíveis rajadas de vento e também da chuva que pode vir forte. Então, gente, uma boa noite a todos e fiquem com Deus, tá? Até mais, se Deus quiser.